de onde vem o diabetes? Você já se perguntou como você pode saber que tem diabetes? Você já se perguntou, será que o diabetes tem cura? Aliás, o que é diabetes? Oi, tudo bem? Eu sou o Ronaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar das 8 causas secretas do diabetes. Então aproveita que você já está aí, dá o seu like aqui na chamada aí embaixo e vem comigo. Essas 8 causas secretas, elas eram secretas até o trabalho deste cara aqui, ó, Dr. Ralph Defronzo. Ele provavelmente é o maior diabetologista vivo da atualidade. E com seus trabalhos, ele ajudou a formar 8 esqueminhas mostrando todas as causas do diabetes. Vamos ver quais são? Antes da gente começar, quero fazer uma pergunta um pouquinho retórica para você. Você que está assistindo o vídeo aí em casa, sentado na sua cadeira, ou você que está assistindo aí no busão, de fone de ouvido. O que é o diabetes? Vou te dar alguns segundos para pensar. Pronto. Já pensou? E aí, você chegou a um conceito? Não? Não tem problema. Então, vamos conceituar juntos. Tudo bem? Usando nossos maravilhosos efeitos, aqui nós temos a definição do diabetes. Vamos olhar para ela parte por parte, juntos? Diabetes é uma doença, ou seja, é uma coisa grave. Você não pode deixar sem acompanhamento, não pode achar que é festa da uva. Crônica, ou seja, ela não tem cura conhecida e ela vai te acompanhar por muito tempo. Uma vez diagnosticada, ela continua com você. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Não transmissível! O que significa isso? Que você não vai passar diabetes pro seu amiguinho. Você não pega diabetes se você dormir com uma mulher que tem diabetes. Por incrível que pareça, ainda tem gente que pensa isso. Caracterizada por hiperglicemias persistentes. Aqui a coisa começa a ficar interessante. Porque veja bem, todo mundo quando come tem hiperglicemia. Só que na pessoa que não tem diabetes, a glicemia sobe e volta ao normal. Agora, quem tem diabetes, a glicemia sobe, aí depois ela sobe mais, e aí depois ela sobe mais um pouco. Devido à deficiência total, parcial ou funcional da insulina. Ou seja, lembra da insulina? Aquele hormônio que a gente discutiu no último vídeo? Pois é, por algum motivo, ou ela está faltando um pouquinho, mas o suficiente para manter essa hiperglicemia, totalmente já acabou toda a produção de insulina que a gente tem no nosso pâncreas, ou a gente até tem insulina, mas ela não funciona bem. E aí a gente tem o conceito de diabetes. Pegou? Quer dizer então que diabetes é hiperglicemia persistente. Mas é uma hiperglicemia de quanto? Então, se você não gosta de matemática, se você não gosta de números, acorda, esfrega os olhos e presta atenção. Então, vamos lá. Aquilo que a gente chama de normalidade da glicemia é na glicemia plasmática, aquela que você faz no exame de sangue depois de 8 horas de jejum, e ela está dentro destes valores aqui, entre 70 e 99. 3 dígitos, a gente já começa a ficar preocupado. Então, entre 100 e 125, a gente chama este quadro de pré-diabetes. Ou seja, você está se encaminhando para o diabetes, mas ainda resta esperança, se você tiver boa atividade física, uma dieta saudável. Tudo bem? Maior ou igual a 126 na sua glicemia de jejum ali realizada no laboratório depois de 8 horas de jejum é diabetes. Os conceitos são uma coisa pétrea, fixa, justamente para a gente não passar. Porque senão, imagina só, você tá com 127 de glicemia, que é quase 126, que é quase 125. Será que é diabetes? Bom, e aí a gente continua nisso. Daqui a pouco a gente vai estar lá no 250, porque 250 é quase 249, que é quase 248, que é quase 125, que não é diabetes. Entendeu? Então, maior ou igual a 126 é diabetes. Existem outros exames que também podem dizer se você tem diabetes ou não. Por exemplo, hemoglobina glicada e o teste oral de tolerância à glicose. Mas estes são temas para outros vídeos. Se você quer ver mais vídeos desse tipo, se inscreve aí no site, clica aí embaixo, deixa o seu comentário e a gente vai fazer esses vídeos especialmente para você. Agora que a gente já sabe o quanto de hiperglicemia é diabetes, vamos entender o que causa essa hiperglicemia no corpo. E aí sim é que entra o trabalho do meu, do seu, do nosso ídolo, Dr. Ralph Defronzo.
Primeira coisa é uma deficiência da célula beta-pancreática. Lembra que no último vídeo eu já comentei com vocês a célula beta? A célula beta é aquela célula que dentro do nosso corpo produz insulina naturalmente. E por algum motivo ela deixou de produzir essa insulina. Ou a insulina que ela está produzindo não está funcionando direito. E aí a gente tem que pensar um pouquinho. Se ela não está produzindo insulina por conta de um ataque autoimune, isso é o que a gente chama de diabetes tipo 1. Por um ataque do próprio corpo às células beta, a pessoa não produz mais insulina. E aí, meu amigo, babau, temos hiperglicemia estabelecida e diabetes. Agora, se foi por causas genéticas, que a célula foi se esgotando aos pouquinhos, aí a gente tem alguma coisa mais parecida com o diabetes tipo 2. E, naqueles casos em que a insulina é até produzida e produzida na quantidade normal, mas ela não funciona direito, a gente tem alguns tipos de diabetes genéticos, por exemplo, o diabetes MOD. E isso leva à hiperglicemia. Vamos à nossa segunda causa. Que não é um peixinho, isto é um alfa. São as células alfa do pâncreas. Lembra que eu falei também para vocês rapidamente sobre as células alfa, as irmãzinhas da célula beta? A célula alfa produz um outro hormônio chamado glucagon. E esse glucagon simplesmente aumenta a glicemia. Olha agora a mágica. O glucagon é controlado pela insulina. Se você não tem insulina, você tem mais glucagon. Tem alguns trabalhos mostrando que a célula beta, ela não necessariamente se esgota, mas ela se disfarça de célula alfa e começa a produzir glucagon para fugir de ataque e de esgotamento. Pois é, o ponto é, ela aumenta a produção e a hiperglicemia continua também. A nossa terceira causa é influenciada diretamente pelas outras duas. Existe um órgão aqui deste lado do corpo chamado fígado. Dr. Maurício, meu chefe do estágio de cirurgia na faculdade, desculpa, eu não sei desenhar fígado bem até hoje, mas isso é um fígado. Bom, o fígado, sob a ação da insulina, ele estoca glicose na forma de glicogênio. E sob a ação do glucagon, produzido pelas células alfa, a gente acaba remobilizando essas reservas. Ou seja, se você tem menos insulina e você tem mais glucagon, o que acontece com o fígado? Ele aumenta a produção de glicose. E isso piora a hiperglicemia. A nossa quarta causa é uma coisa que provavelmente o seu médico já te pediu para mudar, que é justamente gordura. O tecido adiposo que, principalmente quando ele está aqui na nossa região da barriga, na região centrípeta, ele acaba trazendo problemas. Acreditem em mim, isso aqui são células de gordura. E o que acontece? Hoje a gente sabe que a célula de gordura também tem uma função endócrina. Ela produz um monte de fatores de inflamação. E toda vez que a gente fica inflamado, o que acontece é a nossa resistência à ação da insulina aumenta. Então, o que acontece? Você já tem menos insulina do que o suficiente. Agora você está piorando a ação dela? Cara, a hiperglicemia vai ficar cada vez maior. Tô ficando cansado, deixa eu beber uma aguinha. Nossa quinta causa tem a ver com esse senhor aqui, o cérebro. E me desculpa a doutora Mirna, minha professora de anatomia, mas ainda hoje eu não sei desenhar um cérebro direito. O que acontece? O nosso cérebro, por algum motivo, ele acaba perdendo a noção da saciedade. E se você não está saciado, você come. Dá até pra fazer um remix desse come. Enfim, e depois de tanto come, o que acontece? A nossa glicemia também sobe. E logicamente, o cérebro controla tudo, inclusive disparos neurológicos para que o fígado também produza mais glicose. Ou seja, um cérebro que tem algum problema de neurotransmissores levando a isso, vai piorar a hiperglicemia. A sexta causa tem a ver com os intestinos. Pois é, quem diria que os intestinos também teriam a ver? Os intestinos produzem um tipo de hormônio chamado GLP-1 e um outro chamado GIP, que é um pouquinho menos importante. Mas vamos nos ater ao GLP-1.
O GLP-1 é um hormônio produzido pelo intestino delgado, especialmente o duodeno, que faz com que a gente tenha uma menor velocidade do esvaziamento do estômago. Ou seja, você fica saciado por mais tempo. Não apenas isso, ele também age no cérebro, aumentando a saciedade. Você come menos. E olha que legal, ele também age aqui, na célula beta do pâncreas, aumentando a produção de insulina dela. E adivinha o que acontece na pessoa que tem diabetes? Pois é, o GLP-1 está diminuído. Se ele está diminuído, você vai ter uma perda da saciedade, vai acabar comendo mais, o seu cérebro não vai entender que você está bem saciado, mandando mais comida toda vez, seu estômago vai esvaziar mais devagar, você vai sentir fome com maior frequência, e pois é, você perdeu um grande ajudante na produção de insulina. A sétima causa tem a ver com os rins. Os rins nada mais fazem do que jogar água e coisas que eles consideram tóxicas para fora do corpo. E normalmente eles não consideram glicose uma coisa tóxica ou que você possa jogar para fora. O problema é, quando você passa de 180 mg por decilitro, os rins começam a jogar glicose para fora, numa tentativa de se defender. E aí, o que acontece em quem tem diabetes? A gente tem um belíssimo transportador, chamado de SGLT2, um transportador de sódio e de glicose. O que esse transportador faz? Joga toda a glicose de volta para a corrente sanguínea. Ou seja, não adianta o rim de um lado tentar jogar a glicose para fora se a gente tem um outro transportador jogando tudo de volta. Em quem tem diabetes, isso acaba dando um problemão. Bom, a nossa oitava e última causa é uma coisa que provavelmente o seu médico também já te pediu para mudar, que são os músculos. Bom, eu não tenho nenhum, mas é para vocês entenderem. O que acontece? Depois de todos os outros 7 fatores, a sua resistência à ação da insulina está elevada. Isso faz com que os transportadores de glicose, aquelas coisas que jogam efetivamente a glicose para dentro da célula, junto da ação da insulina, não estão funcionando muito bem. E como a gente modifica isso? Fazendo exercício físico. Se você acaba não fazendo exercício físico, seus músculos acabam não captando a glicose da maneira certa. E se eles não captam a glicose da maneira certa, onde que ela fica? No sangue. E ficando no sangue, a gente aumenta a hiperglicemia. Bom, depois dessas 8 causas, fica uma pergunta. Será que diabetes tem cura? A resposta triste é não. Não tem cura. Não tem nenhum jeito de a gente bater ao mesmo tempo com uma bala mágica em todas essas 8 causas. Ai, mas Ronaldo, eu ouvi falar do transplante de pâncreas. Sim, o transplante de pâncreas acaba restaurando a função da célula beta e da célula alfa. O problema é, a gente não tem como garantir, primeiro, que esse pâncreas não vai falhar. Segundo, que você não vai ter uma rejeição ao órgão, trazendo de volta todo o diabetes. E a não ser que você queira transplantar todo o músculo, intestino, rins, inclusive o seu cérebro, mas aí acho que você seria uma outra pessoa. Então, a chave para o sucesso é: previna-se se você não tem diabetes, fazendo atividade física e uma alimentação saudável. E se você tem diabetes, siga o tratamento proposto pelo seu médico, juntamente com o seu nutricionista e o seu educador físico. Uma abordagem conjunta é a chave para o sucesso. E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal clicando aí embaixo e clicando no sininho para você ativar as notificações e tudo que a gente postar aqui chegar em primeira mão para você. Dá o seu like no vídeo, deixa o seu comentário na página e lembre-se de se cadastrar na nossa página e no nosso Instagram, porque nós estamos perto de 10 mil seguidores. E quando nós atingirmos essa meta, pois é, teremos uma grande promoção para você. Se você está vendo esse vídeo no futuro, provavelmente a promoção já passou. Mas aí, fique de olho porque a gente vai ter mais promoções, beleza?